Paulo Souza se irrita no Flamengo. Zagueiro Rodrigo Caio comemora a volta aos gramados. Marcos Paulo foi destaque da partida de ontem que classificou o Flamengo na Copa do Brasil. E torcida cobra a diretoria. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Que prazer receber, depois de muito tempo, Mauro Santana, um locutor bacana, meu amigo, nessa rotina de viagens. Ficou quase 20 dias longe do Rio, né, Mauro? É verdade, você abandonou a gente, pô. Não, tô sempre aí. Não, a gente reconhece que você tem os seus compromissos na Rádio Tupi, que acabam impedindo que você possa estar em todos os jogos do Flamengo. É verdade. Mas realmente foi uma aventura muito grande. E olha, com todos os percalços que a gente sofreu, discriminação racial em Santiago. A bagunça que foi em Brasília. A bagunça de Brasília, mas uma excelente recepção em Córdoba, que com certeza vai ficar no nosso coração. É verdade. Também o calor da nação rubro-negra em Teresina, né? Foi uma experiência muito boa, né? Turbilhão de emoções, né? Eu chego com um pé torcido no Rio de Janeiro, mas ainda teve essa. Com muita história para contar, graças a Deus. Só não entra no departamento médico do Flamengo. Não posso. Senão você não volta mais. É melhor jogar no sacrifício. É verdade. Bom, por falar sobre isso, Mauro, falando nisso, o Rodrigo Caio ontem comemorou muito. Ontem você tinha que escolher, ou você ia para a coletiva, ou você ia para a zona mista. Mauro Santana esteve na coletiva com o Paulo Souza e eu fui para a zona mista. Apenas um atleta do Flamengo falou, após a classificação, vitória 2-0 diante do Altos, e o Rodrigo Caio estava muito emocionado. Falou de todo o processo de recuperação, né, que o Diego levou uma palavra de Deus, e isso fortaleceu muito ele, porque o problema dele maior estava na cabeça, né? O psicológico mexeu muito com ele. Tinha dias que ele não conseguia levantar o filho dele no colo para ver um nível, né, de desgaste, de limite que o corpo do Rodrigo Caio chegou, a infecção no joelho. Então foi uma reviravolta na vida dele, na carreira dele. Ele ontem estava muito emocionado, voltou, atuou os 45 minutos que estavam programados pelo departamento médico e a comissão técnica, recebeu a braçadeira de capitão e fez um bom primeiro tempo. Diga-se de passagem, era o grande destaque do Flamengo naquele primeiro tempo. Ele, inclusive, chegou a ir ao ataque, ajudar a equipe e ficou muito emocionado. Parabenizar aí o retorno dele, a força de vontade, é isso. Ser humano incrível, Rodrigo Caio, a gente sempre torceu por ele, né, Mauro? É verdade, inclusive tô dando porrada aí de muita gente, que pessoal falando que Flamengo não era asilo, que o Rodrigo Caio estava se formando em medicina, e eu sempre defendi o jogador, sempre torci. Ele sempre esteve nas minhas orações e eu sempre acreditei que ele pudesse voltar, e a minha torcida, né? Não apenas na questão desportiva, para o bem do Flamengo, sim, de ter de volta um jogador da importância e da qualidade do Rodrigo Caio, mas a questão humana do próprio jogador, que em determinado momento chegou a colocar em xeque até mesmo a sequência da sua carreira, chegou a pensar em parar de jogar futebol. É verdade. Parabéns aí pro Rodrigo Caio e pela volta dele, ele vai ajudar muito o Flamengo, eu não tenho a menor dúvida. Como eu disse, eu estava na zona mista e Mauro Santana estava na coletiva. E quando a gente se encontrou depois do jogo, ontem teve de tudo também em Volta Redonda. Rendeu, hein? Rendeu. O Mauro Santana tinha me relatado, olha, o Paulo Souza ficou muito irritado na coletiva de imprensa. Eu falei, como assim, Mauro? Algumas perguntas ele não gostou de responder, mas principalmente quando tocaram na ferida e perguntaram sobre o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico, esse caminhão de lesões que tem aí no Flamengo, e ele ficou irritado, Mauro Santana. Explica pro torcedor o que houve. Inclusive, a pergunta foi do nosso amigo Sidão Marinho, que faz um excelente trabalho na Litoral News, e ele interpelou o Paulo Souza sobre qual a avaliação dele do departamento médico do Flamengo e se ele não considerava importante que o médico também falasse, assim como o treinador fala, né, que o médico também viesse a público, também atendesse a pergunta dos jornalistas. E ele ficou irritado, em determinado momento ele chegou a discutir com o Sidão. É isso. Né? Lógico que
o Paulo Souza é inteligente. Sim. Isso aconteceu comigo, porque eu perguntei logo depois, e aí acabei pegando o resquício Também, dessa irritação, Mauro, dessa insatisfação. Porque eu perguntei pra ele, né? Porque ele sempre fala a respeito do time, que o time tá aprendendo, e em uma pergunta anterior do Isaac do Flavoz, ele falou sobre que a torcida do Flamengo realmente é muito exigente e tal, mas que o time tá aprendendo a jogar, tá assimilando uma nova filosofia. Eu perguntei pra ele, mas vem cá, você fala a respeito do time, pede paciência pro time, mas e você? Até em que ponto você está desconfortável com essa exigência? Aí ele, não, eu nunca pedi paciência. Aí eu falei, mas vem cá, responde minha pergunta. Não, mas você tá botando palavra na minha boca. Não respondeu o que eu queria. Eu quero saber. Aí depois ele falou que estava muito feliz no Flamengo, estava muito satisfeito. Mas a verdade é que o cara é ensaboado, né? Não respondeu diretamente. Inclusive ele se colocou de fora assim, não sou eu que define isso, não sou eu que define quem é que tem que falar no Flamengo. Mas ele estava visivelmente irritado, não por acaso, né? Foi chamado de burro ao final da partida. É verdade, e o Paulo Souza ele ficou muito irritado nessa pergunta do Tanuri e ainda esbravejou e falou, qual clube que tem isso? Coletiva de médico. Algum clube aqui tem médico dando coletiva, mas qual clube aqui tem esse recorde de lesão? Qual clube aqui que o jogador chega no departamento médico e leva meses para se recuperar? Então o médico tem que vir a público mesmo falar. Não é você, Paulo Souza, você é treinador, você não é médico. Não é o Marcos Braz, que é dirigente, vice de futebol e vereador. Não é médico. Não é o Landim, que não é médico. O Tanuri tem que explicar todo esse processo de lesão que ocorre nos jogadores. E outra, alguns jogadores que se machucam no Flamengo vão procurar médicos fora do clube. É o caso do Fabrício Bruno. É verdade. Mais e outros recente. jogadores também. Sim. Né, o próprio O Pedro Rodrigo chegou Caio, a fazer isso. O Rodrigo Caio foi operado pelo Dr. Max. Isso. Né, que presta serviço, mas é fora do clube. Tem lá o consultório dele, enfim. Então, muita coisa tem que ser respondida. E o Paulo Souza ficou irritado. Agora, quem tá irritado mesmo é a torcida com o Paulo Souza, né, Mauro? Muito. E não é só com o Paulo Souza, não. Tá? E ontem cobraram a diretoria, hein, Mauro? Fora Braz, fora Landim, fora Spindel, várias faixas, vários cartazes no estádio Raulino de Oliveira, do lado de fora, do lado de dentro. E não adianta dizer que é um ato isolado, ou que é algo orientado, ou que isso está sendo fomentado pela oposição do clube. Sim. Ao final da partida, o estádio inteiro hostilizando o Rodolfo Landim. É verdade, inclusive xingaram, né, o presidente Sim. Rodolfo Landim. Eu quero inclusive dizer que naquele episódio de ontem lá, que uma pessoa da diretoria que tentou intimidar o nosso companheiro Guilherme Flazoeiro não teve nada a ver com o presidente Rodolfo Landim. O Landim estava acuado, assistindo o jogo numa espécie de camarote próximo aos torcedores que estavam ali xingando ele ao término do primeiro tempo. Ele saiu acuado, subiu onde nós estávamos na cabine, procurando, né, a cabine do Marcos Braz. Literalmente batendo de porta em porta. Batendo de porta em porta para saber onde que estava o Braz. Sinceramente, me surpreendeu. Você verdade. abre a porta, tá o Landim cercado de segurança. É verdade. Você vai imaginar. E aí, quando o Landim ele encontrou a cabine do Marcos Braz, os seguranças, os dirigentes, inclusive o Cacau Cota, todo mundo desceu. Foi no momento em que o Guilherme Flazoeiro foi gravar a análise do primeiro tempo, e aí nessa descida o Cacau Cota chegou a interpelar o Guilherme, né? Como assim não chutou no gol? Não chutou mesmo. No primeiro tempo o Flamengo não chutou o gol. E o Guilherme não estava falando nenhuma loucura. Contra o todo-poderoso Altos. Olha só, do Piauí. Qualquer pessoa, seja ele dirigente ou torcedor, pode discordar daquilo que a gente fala. Sim. Só não pode faltar com respeito, que foi o que aconteceu. No momento em que essa pessoa fala pro Guilherme que ele não sabe nem falar, que ele tem que aprender a falar, isso aí já fere qualquer coisa. E outra, não era para estar ali naquele local. Aquele local ali é um local sagrado em que os jornalistas fazem os seus trabalhos. Não é a primeira vez, né, que os jornalistas têm o seu local invadido, né, e são acuados e expostos a constrangimento. E esse rapaz, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe o CPF, mas que estava lá no camarote da diretoria... Eu tenho 19 anos de Flamengo, conheço ele como ninguém. Lamentável, ele estava dizendo que o Guilherme não sabia de nada, não sabia falar, que estava defendendo o torcedor, o sócio-torcedor off-Rio, que não sabia o que era torcedor, o que era sócio-torcedor, o que era off-Rio, enfim. Lamentável essa cena que aconteceu ontem, e a gente tem que falar aqui para que a gente evite novas situações como essa. Não, tem que repudiar isso não pode acontecer.
de maneira nenhuma. Né? Mas, lamentavelmente, isso não é um fato isolado. Não. Isso é um eco do que está acontecendo na direção do Flamengo. Sim. Um afastamento. Eu, por exemplo, até citei a questão que envolveu aí o Rodolfo Landim, né? E depois a gente recebeu essa informação que, na verdade, ele estava procurando a cabine, né? Que não era um ato intimidatório do Landim. Mas por que ele próprio não falou isso? Sim. Né? O Landim, ele fica escolhendo, né? Ele seleciona o jornalista para quem ele vai falar, né? E geralmente são os passadores de pano, né? Eu só queria perguntar se essas pessoas, né, que estavam lá ligadas à diretoria, se elas estão satisfeitas com o atual momento do Flamengo, né? Como o Flamengo está enfrentando os seus adversários, com o futebol do Flamengo. Se essas pessoas estão satisfeitas, se estão aplaudindo, se tem confiança que o Flamengo vai conquistar título esse ano, se tem confiança que o Flamengo vai chegar longe na temporada. Eu queria perguntar frente a frente se realmente eles estão gostando, porque eles estão vendo um jogo e a gente está vendo outro, Mal. Sinceramente, eu acho que nem eles têm essa questão desportiva, né? Eu acho que o interesse dessas pessoas e, lamentavelmente... interesse próprio. Interesse próprio. Estar próximo do poder, Sim. entendeu? Estar frequentando jogos em condições privilegiadas, de estar ao lado dos dirigentes, de estar fazendo bravata em torno de supostas influências que tem. Sim. Lamentavelmente, é isso que acontece. E eu acredito que eles estejam preocupados, não, até porque esse cara que falou não está nem acostumado a ir para estádio. Não. Nunca vi no Maracanã, nunca nem vi, né? É torcedor de sofá. Então, não frequenta o Maracanã. É torcedor da Gávea, né? Não sai do Leblon, não atravessa o túnel Rebouças. E o Flamengo não é de vocês, o Flamengo é do povo, tá? Que fique aqui o registro. E eu ouvi muito na minha infância duas palavras: puxa-saco e baba-ovo. É isso que esse rapaz é. Olha aqui, o destaque da partida, Marcos Paulo. Apenas 19 anos, na lateral esquerda, ele que é da base, entrou ontem, não sentiu o peso da camisa, isso aqui é Flamengo, 8 desarmes, 2 interceptações, uma falta, um corte de 17 duelos, ele ganhou 15, 88% de duelos ganhos. 3 dribles certos de 3, 100%. 2 cruzamentos certos de 2, 100%. Nota 8 no aplicativo SofaScore. Então é bom, né, essa garotada aí da base aí, o Marcos Paulo. Ontem o Vitor Hugo, né, fez o gol, estava fazendo aniversário. O cara fazendo aniversário em campo e fazendo gol. Imagina. Imagina. E o pior de tudo é que vai ter gente falando, não, mas foi contra o Altos, né? Pelo amor de Deus. Tem que comemorar o devido garoto numa equipe principal, ele chegou a atuar pelos profissionais do Flamengo, mas em times alternativos. Então, era uma pressão, apesar de ser um jogo que teoricamente seria fácil, mas havia todo um clima de tensão em cima da partida. Ele não se intimidou, não se amedrontou, né? Partiu para dentro. Eu já conheci o trabalho do Marcos Paulo, inclusive, ele chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, é um lateral de qualidade e eu espero que a diretoria não faça como fez com exemplos recentes de mandar o moleque embora, né? Que pelo menos dê oportunidades para que ele possa atuar, porque ele realmente tem qualidade bastante. E o Vitor Hugo não é uma situação também fortuita. Ele já vinha atuando bem, entrando bem em diversas partidas, né? E é um atleta de qualidade. A geração dele é uma das gerações mais vitoriosas da base do Flamengo, que é a geração do Sub-17, que no ano passado ganhou tudo e da qual ele é um dos destaques. O moleque tem muita bola. Bom, gente, nem tudo está perdido. Temos alguns motivos aí para comemorar. A base, a volta do Rodrigo Caio. Vamos com tudo, saudações rubro-negra, Flamengo que se reapresentou hoje já, avisando o compromisso do próximo sábado diante do Ceará, em Fortaleza. O bicho vai pegar e a gente vai estar lá mostrando tudo e torcendo por mais uma vitória do Mengão. Tem que vencer no Brasileiro, hein, Paulo Souza? Tá ruim aí os números, hein? Tem que vencer, vamos com tudo. Valeu, Mauro, grande abraço, saudações, isso aqui é Flamengo.